Boa noite, meus amores. Estamos juntos mais uma vez para mais um bate-papo, onde nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversa, é de praxe. Precisamos pedir permissão a Deus. Pedir que Ele se faça presente, nos auxiliando, nos inspirando, envolvendo-nos, abrindo o nosso entendimento para que as palavras caiam em nossas almas como água da fonte matando a nossa sede. E assim nós rogamos a Deus que tome conta de cada um de nós, que nos proteja, que abrace a nossa terra-mãe com todo carinho e amor que lhe é peculiar, como Pai amantíssimo que é. E assim, nós dizemos: Pai, olha aí por nós. Pai de infinita misericórdia, nos auxilia nessas horas tão difíceis em que nós atravessamos o nosso barco no mar tormentoso que é a terra nesse instante. E assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai amantíssimo, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje, que temos como tema os caminhos para o equilíbrio. E precisamos, nesse início de conversa, irmãos queridos, perguntar como é que nós estamos? Como vai o nosso emocional? Quais são as nossas expectativas nesses dias em que vivemos? Em que compasso está pulsando o nosso coração? Por quais sítios passeiam os nossos pensamentos? Quais os nossos anseios? Quais os objetivos que nós estamos desenhando? E como nós estamos despertando a cada manhã para enfrentarmos o nosso dia? São perguntas que precisamos nos fazer e precisamos parar e nos auscultarmos, sentirmos-nos, percebermos-nos, para que assim nós possamos criar um processo de autodefesa, possamos nos resguardar de quem? De nós mesmos. Lidar com as nossas emoções que estão nos surpreendendo a cada dia, porque o que estamos vendo hoje na face da Terra são pessoas com emoções à flor da pele. E nesses dias, mais do que nunca, nós vamos precisar recorrer ao equilíbrio. E vamos precisar descobrir aonde ele se encontra, de que forma posso trazê-lo para a minha existência, para que possamos atravessar tudo isso e sairmos inteiros. E sairmos com a condição de orientarmos, de auxiliarmos a quem quer que precise da nossa ajuda. Precisamos passar por esta fase sendo exemplo. Precisamos passar por esta fase avaliando-nos constantemente
para que nós tenhamos as rédeas das nossas emoções. Joana de Ângeles diz para nós que a emoção, ela é uma coisa boa, que todas as criaturas, elas sentem emoção. Agora, o que nós não podemos permitir é que essa emoção, ela seja descontrolada. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade que está sofrendo em alto grau de ansiedade. Essa ansiedade que Joana de Ângeles também diz que é natural do ser humano. A ansiedade é equilibrada. E ela nos traz como exemplo a ansiedade por uma notícia que nós estamos por receber, a ansiedade de esperar por algo, mas uma ansiedade que faz parte do ser humano, que faz parte do espírito. O próprio livro dos Espíritos, ele nos fala dessa ansiedade num sentido controlado, equilibrado. É algo que nós já trazemos conosco, que é o sentimento de expectativa. E os espíritos de verdade, o espírito de verdade, perdoe-me, ele diz a Kardec que nós, espíritos, nós sofremos de uma certa ansiedade antes de reencarnarmos. Por que isso? Porque nós criamos uma expectativa em nós com relação ao processo que nós vamos viver na Terra. Então vem aquele questionamento: vamos renascer. Será que dará tudo certo? Será que vou lembrar de usar bem o meu livre-arbítrio? Será que tirarei proveito? Um proveito desta reencarnação? Então, o Espírito de Verdade diz que nós sofremos essa ansiedade, essa expectativa. Que é, volto a dizer, segundo Joana de Ângeles, algo natural, quando ele não é desenfreado. Quando este sentimento, ele não nos devora. Até mesmo porque sentimentos, emoções, nós precisamos ter as rédeas sobre eles e não eles sobre nós. Aí é que vem o aprendizado do espírito reencarnado. Aí é que vem todo o nosso trabalho na busca do conhecimento dentro da lição de Santo Agostinho, quando ele diz: o conhece-te a ti mesmo. Por isso não podemos em nenhum momento deixar de lado essa busca constante deste encontro que nós deveremos ter conosco mesmo. Precisamos, sim, saber de onde viemos. Precisamos saber o que estamos fazendo aqui e precisamos também entender para onde vamos. Mas dentro dessa busca, nós espíritos reencarnados precisamos desse equilíbrio. Este equilíbrio para que nós possamos transitar em meio às dificuldades de uma maneira calma e serena. Porque o que é o equilíbrio emocional? Toda a literatura vai nos dizer que é a condição que nós possuímos de nos mantermos serenos, na condição de administrar bem os acontecimentos em torno de nós. Há um escritor, que não me recordo o nome agora, que ele diz que aquele que sabe controlar as suas emoções é como entender o céu azul carregado de nuvens. Ou seja, o céu é plenamente azul e lá estão as nuvens. Mas pela ação do vento, pela ação do dia que passa, aquelas nuvens, elas se modificam. Elas saem do lugar de origem
muitas vezes elas desaparecem, mas o céu, ele continua azul. Isso se chama o equilíbrio das emoções. Ou seja, o céu ele não se desesperou, ele não entrou em pânico, ele não se desarmonizou, porque aquelas nuvens estavam ali, cada uma de uma maneira diferente. Algumas branquinhas, outras acinzentadas, outras mais densas, com um prenúncio de tempestade. E vejamos que assim é a nossa vida. Em nossa existência, nós vimos passar por ela, ou vemos passar por ela, nuvens de todos os matizes. E nós precisamos estar tranquilos, precisamos estar calmos para administrar cada nuvem que passar por nós. Estamos vivendo, de fato, dias turbulentos. E estamos vendo as pessoas com uma ansiedade desmedida. Não é a expectativa da hora seguinte, mas é um sofrimento da hora seguinte. E aí é que está o problema. Porque vejamos, meus irmãos, que a nossa ansiedade desenfreada, a nossa angústia, o nosso desespero, a nossa preocupação excessiva não vão modificar determinados quadros em nossas vidas de uma hora para outra. Então nós precisamos buscar caminhos para que esta ansiedade, esta emoção descontrolada, ela não abra as portas para processos que nós não precisamos passar. E isso, Joana de Ângeles, ela é muito rica em nos esclarecer através dos seus livros, Conflitos Existenciais, Luz nas Trevas, entre outros tantos livros que ela possui e que vem abordando esse tema ou esses temas como ansiedade, angústia, desespero, emoções desenfreadas. E em todos esses livros, ela vem conversando conosco sobre a atuação forte de nós, espíritos. Nós somos senhores das nossas emoções. E nós precisamos, sim, readquirir esse autocontrole. Para quê? Para que a doença ela não bata a nossa porta. As entrevistas hoje que nós vemos pela mídia, todas elas nos falam desse cuidado com a saúde. Mas não é o cuidado unicamente na parte da alimentação que deve ocorrer. Este lado emocional ele deve estar bem trabalhado, porque é até ele quem direciona também a questão do nosso apetite. Um emocional mal organizado, nós não vamos ter uma vontade de nos alimentarmos tão equilibrada, tão centrada. E nós podemos ir para os extremos. Ou vamos nos alimentar demais, ou vamos nos alimentar de menos. Podemos, neste processo, também abrirmos as portas para a depressão. A apatia que se instala, o desânimo. E essas emoções descontroladas mexem com todo o nosso metabolismo, deixando o nosso corpo em distonia. E nós podemos dormir demais ou podemos dormir de menos. E tudo para que essa máquina perfeita, que é o corpo humano, funcione bem, é preciso que o espírito que habita este corpo, ele também esteja consciente do seu papel, de como proceder para usar bem esta máquina, para que ela sirva
sim, do móvel de restauração da sua estrada reencarnatória. Porque é com o corpo que nós nos movimentamos. É com ele que nós conseguimos fazer todo o processo de aprendizado, com ele que nós resgatamos. Então nós, espíritos, precisamos nesta hora ter este equilíbrio. E precisamos buscar, sim, os caminhos. E digo, meus irmãos, que nós, espíritas, não estamos imunes a esses ataques de um sentimento desordenado. Não estamos imunes de sentir medo, de sentir angústia, ansiedade. Não. Não estamos imunes. Agora, o que nós precisamos é nos resguardarmos na orientação do Mestre Jesus, quando ele diz orai e vigiai. Nós precisamos estar atentos, como nos diz Joana de Ângeles, aos sentimentos que nos chegam e não mascará-los. Porque ela diz que quando nós fugimos do sentimento que possuímos, nós vamos criando uma barreira e a tendência dele é de nos consumir, porque vai minando as nossas estruturas, trabalhando a nossa base. E nós não vamos dando conta de que é exatamente isso que está acontecendo, porque nós vamos fugindo dessa realidade. É como se disséssemos, não, eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito tranquila. E, na verdade, a ansiedade está ali. Então, Joana disse que é preciso que a gente admita. Eu estou angustiado. Eu estou ansioso. Eu estou com medo. E a partir daí, assumiu, vamos trabalhar. Ela diz que os processos de fuga não resolvem nada. É necessário um enfrentamento dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E com este enfrentamento, nós vamos resolvendo as questões. Não podemos fugir da realidade. Alguns dizem, muitas vezes, não é? Não, eu não assisto TV, eu não ouço notícias, eu passo a minha vida inteira ouvindo músicas suaves e em oração. Não sei do que acontece lá fora, porque para o meu equilíbrio, eu prefiro não estar envolvido nessas questões. É uma escolha, sim. Mas nós sabemos que a realidade, ela existe. Ela está aí. Nós não podemos nos furtar, porque podemos, lá uma hora, sermos chamados a conviver com o que está no mundo. O mais correto é que nós tenhamos posturas equilibradas, até mesmo porque os espíritos que já estão à nossa frente, os espíritos mais evoluídos, eles não fogem à realidade que o planeta vive, até mesmo porque eles precisam nos auxiliar. E se eles, por já estarem evoluídos, eles voltassem as costas e vivessem um mundo de contemplação, o que seria da Terra hoje, nesse exato momento? Então todos trabalham para o reequilíbrio da Terra. Todos trabalham para auxiliar os encarnados, através das intuições, através do sono, através de uma mensagem, de um telefonema, através dos grupos de estudos. Não estamos à mercê da sorte e nem desprotegidos. Há, no bem mais alto, alguém que cuida de nós e cuida com muito carinho. Então é necessário que nós também façamos a nossa parte. Claro, nós, para ter esse reequilíbrio, para buscar essas emoções controladas, nós precisamos administrar bem as nossas horas. Não vamos nos envolvermos nas notícias da hora que levantamos à hora que nós deitamos. Mas é preciso saber o que ocorre no planeta.
E por que que é preciso saber o que ocorre no planeta? Para que nós sejamos solidários. Para que nós nos coloquemos em movimento. Joana de Ângeles, ela nos diz que quando nós trabalhamos pelo nosso semelhante, as nossas dores diminuem e a ansiedade também. Então, a partir do momento em que eu sei o que está acontecendo no mundo e eu começo a me preocupar com o meu irmão, eu começo a orar por ele, eu começo a pensar na humanidade e começo a escolher um horário no dia onde eu me entrego à oração e busco ali ajuda para o planeta em que vivo, eu estou dando utilidade à minha vida no planeta. Então, eu escolho um momento para me informar. Eu escolho um momento para luarizar os meus pensamentos. Porque não posso ficar me alimentando unicamente de informação, informação, informação. Eu preciso parar e respirar. Então, nós já estamos aí, observemos, fazendo escolhas calmas, serenas, porque nós podemos. Mas observem também que existem pessoas que não podem fugir dessa condição. Nós podemos escolher uma hora no dia e assistir apenas um noticiário. Nós podemos, mas existem criaturas que não podem porque o seu trabalho não permite. Elas necessitam estar ali, a par com as notícias. E então, essas criaturas elas vão estar emocionalmente desequilibradas? Não, muitas delas não. Por quê? Porque elas buscam caminhos para este equilíbrio. Buscam um momento onde elas vão ouvir, sim, essas músicas suaves, mais serenas, mais tranquilas, por alguns minutos, para que possam, assim, luarizar os seus pensamentos, para que possam criar uma estabilidade emocional. E são caminhos, meus irmãos, que nós precisamos parar e pensar. Aonde vou buscar esse equilíbrio? Quais serão as minhas fontes realimentadoras para que eu possa prosseguir com calma, com serenidade, sem desespero? E aí vai a tendência de cada um. Alguns buscam a meditação, sentir a respiração, estar harmonizado com a natureza, buscando os fluidos que ali existem, os fluidos vegetais, parar um instante, acalmar a mente, orar, desenvolver naquele instante a sua conexão com Deus, naquele pedacinho de chão chamado jardim. Mas se não tiver um jardim dentro do seu próprio quarto, então vai desenvolver nessa hora a sua imaginação, porque nós não fomos dotados da capacidade de raciocinar, de pensar, unicamente para construirmos coisas negativas que nos desequilibrem. Nós somos uma potencialidade com uma capacidade incomensurável de criar coisas positivas. E agora nós estamos passando pelo teste, pela prova. Então, dentro do nosso quarto, nós podemos mentalizar, sim, o verde em torno de nós. Podemos visualizar as cachoeiras e nos banhando nesta cachoeira. Quantos quadros belíssimos nós podemos construir se nós nos predispusermos a tirar um minuto para mim. Um minuto. Para que nós possamos nos reestruturarmos. Porque Joana diz que nenhum ser humano ele suporta viver 24 horas
numa busca constante de trabalhos, de atividades, sem um momento de relaxamento. Então é preciso que nós paremos e descobramos o que nos dá prazer. É uma boa leitura? Que paremos e busquemos essa boa leitura. É uma conversa boa com os amigos? Vamos a ela. São os estudos? É assistir uma boa live? Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Precisamos parar. Parar e perceber o período que nós estamos vivendo e buscar essa harmonia. Porque o que se diz hoje é que as pessoas muitas vezes não estão sendo contaminadas pelo vírus, mas estão desenvolvendo doenças outras que também estão trazendo consequências sérias. Os consultórios dos psicólogos, dos psicoterapeutas, estão sendo virtualmente requisitados. As pessoas estão ficando sem paciência, estão ficando intolerantes. E quando dizemos as pessoas, somos nós também os espíritas, que deveríamos, de alguma sorte, estarmos agindo diferente, pelo manancial de conhecimento que nós já temos. Mas também é preciso respeitar o tempo de cada um. É preciso também entender a fragilidade de cada ser. E o fato de ser espírita, volto a dizer, não escuda ninguém. É preciso esforço de todos, em todas as religiões, até aqueles que não a têm. É preciso esforço. Hoje, a luta para o reequilíbrio, ela não é de determinadas classes, ela é planetária. Todos precisam buscar esta fonte. E diria que a maior fonte de reequilíbrio está nos ensinamentos do Mestre Jesus. Este que muitos estudiosos dizem que é o psicólogo da humanidade. Na palavra do Sermão da Montanha, ali está a nossa esperança. Ali está a força que nós precisamos para nos mantermos em equilíbrio, fugindo dessa ansiedade, que chega muitas vezes com a preocupação com o dia de amanhã. E vem o Evangelho trazer para nós situações que bate muito nesses dias em que estamos vivendo. Alguns estudiosos do próprio Evangelho vão buscar trechos e situações aonde Jesus fala, conversa conosco para esta calma, para este equilíbrio. E aí nós perguntamos, por que nós estamos sofrendo hoje, meus irmãos, se não pela ansiedade do emprego? Muitos estão preocupados. Tem um emprego, mas não sabe se vai sobreviver a ele. Ou se o emprego vai permanecer em ele sobrevivendo. E Joana diz que muitas vezes essa ansiedade ela vem por coisas que nós vamos projetando, mas não temos a certeza de que elas vão acontecer. Então nós estamos nos desgastando, estamos ferindo o nosso corpo, estamos bombardeando os nossos neurônios, que ao serem atingidos, eles não se reproduzem. E nós estamos assim, abrindo chagas na alma, por uma ansiedade desmedida. Porque temos o salário hoje, não sabemos se vamos ter amanhã. Porque temos o pão hoje, não sabemos se vamos ter amanhã. Porque vestimos hoje, não sabemos se vamos vestir amanhã. Porque estamos protegidos do vírus hoje, não sabemos se vamos estar amanhã. E aí começamos a entrar numa ansiedade, começamos a questionar, meu Deus, como vai ser esse novo normal?
E quando a escola de meu filho abrir, eu mando ou não mando meu filho para a escola? Olhe quantos motivos nós estamos tendo e vamos abrindo uma lacuna diante de nós. Porque para muitas dessas coisas nós não temos respostas. E observemos que para muitas dessas indagações nossas, nem as autoridades têm respostas. E nós estamos sofrendo de ansiedade, correndo o risco de um ataque cardíaco, correndo o risco de um AVC, entre outras tantas doenças que podem nos levar ao leito ou podem tirar a nossa vida. E aí nós questionamos, vale a pena tantas aflições em um só momento? Ou nós precisamos confiar que somos espíritos com uma passagem sobre a face da terra e que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual e por isso precisamos ter serenidade e confiança em Deus? Porque quando sabemos da reencarnação, nós também sabemos que acontecerá conosco aquilo que estiver previsto. Então nós vamos precisar ter calma. E vem o Evangelho e diz para nós: olhai os lírios dos campos, observai as aves no céu. Não há momento mais propício para que essa passagem do Mestre Jesus ela se faça presente para acalmar as nossas dores, para aplacar a nossa ansiedade e nós começarmos a buscar o autocontrole, o domínio de nós mesmos. Quando ele diz que o lírio, nem Salomão se veste com a beleza que o lírio possui, que as aves, elas não semeiam, mas elas comem. Elas não plantam, mas elas comem. E hoje, nós estamos vivendo com dificuldade, mas temos a certeza de que à mercê ninguém ficará. Por mais lutas que nós possamos ter, de algum lugar, o pão surge, a ajuda vem. E nós estamos nos debatendo sem sequer saber o que será o dia de amanhã e sofrendo por antecipação. Observemos como nós estamos descontrolados, sem a paciência de saber esperar. Estamos esquecendo que não temos essa bola de cristal. O nosso destino será como Deus quiser. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E quando nós dizemos será como Deus quiser, falo no sentido daquilo que está traçado na nossa reencarnação. Mas aqui cabe o nosso trabalho, o nosso esforço, para que nós possamos aproveitar o melhor que nós pudermos desta vida, destes momentos. O desespero vai nos levar para onde? Vai mudar o quê? A ansiedade vai nos adoecer? E depois que tudo isso passar, nós vamos descobrir, meu Deus, eu sofri tanto e não fiquei desamparado. E o meu emprego sobreviveu. E eu que perdi o emprego e fiquei preocupado pensando no que seria o amanhã, as portas se abriram, a ajuda veio. Mas muitas vezes a doença que nós acarretamos nesse período pode ficar para sempre. Por isso nós precisamos, sabe, dessa calma, porque a angústia está tanta, meus irmãos, em determinados corações, que muitas vezes as pessoas, fazendo o distanciamento social, estando em casa, elas estão sentindo todos os sintomas da doença. Porque a ansiedade,
ela trabalha com a nossa mente de tal maneira que nós somos capazes de adoecer sem nada ter. Então, nós necessitamos puxar o freio de mão. Precisamos sair do medo. Precisamos sair dessa dor angustiante que nos cerca. Precisamos cantar, não é? Diz assim que cantar faz bem à alma, então cantem, ouçam música para acalmar o espírito. E aí vamos lembrar, né? Tem uma musiquinha que diz: ei, dor, você não me leva a nada. Ei, medo, você não me leva a nada. E diz, não é? E se quer saber para onde eu vou para onde tenha sol. Vamos buscar o sol dentro de nós? Vamos buscar esse sol que Jesus nos ensinou a despertar em nossas almas? E quando ele diz que nós precisamos confiar, porque todos são amparados, ninguém ficará na necessidade extrema, porque de alguma sorte o socorro virá. É preciso que a gente trabalhe, que a gente busque, que a gente não desanime, que a gente não perca a esperança. Em nenhum instante, porque quando menos se espera, a misericórdia de Deus ela se apresenta em nossas vidas e clareia tudo, como um novo sol, trazendo alegria e dizendo: há um amanhã a nos esperar. E aí nós começamos a criar uma expectativa boa, não mais a ansiedade que nos faz sofrer, que nos adoece, que nos atormenta, que nos faz irritados, que nos tira a paciência com os nossos filhos, com o nosso companheiro ou vice-versa, que nos faz detestar a humanidade, que nos faz falar mal das coisas que nos chegam. Mas nós vamos criando uma expectativa boa de que Deus existe, de que dias melhores virão e que nós precisamos ter calma, serenidade para esperar esse novo dia que há de se apresentar. E assim nós vamos descobrindo esse caminho do autocontrole. Nós vamos percebendo que não há problemas sem solução. Me lembrei aqui agora de um acontecimento essa semana na TV, de mãe e filha, que tinham saído para buscar o auxílio emergencial e precisaram tomar emprestado R$5, porque não tinham como pegar o transporte. E ali pegaram aqueles R$5 emprestado com o vizinho e foram em busca desse auxílio emergencial. Chegando lá, descobriram que só seria liberado daqui a 2 semanas. E quando elas se preparam para voltar para casa, porque iam voltar de trem, descobrem que o trem quebrou. E elas não tinham mais dinheiro para voltarem para casa. Não tinham transporte. E ficaram ali, naquela parte da estação, sem saber o que fazer. E veja como Deus cuida. Elas poderiam se desesperar, elas poderiam chorar, elas poderiam ficar num canto, mas vejam como Deus trabalha. Aí Deus colocou uma reportagem ali naquele local, justamente para saber por que o trem estava quebrado e o prejuízo que seria para as pessoas que faziam uso do trem. E ali, elas foram e pediram ajuda para voltar para casa. Não tiveram vergonha, não tiveram acanhamento, precisavam voltar para casa, bateram a porta. E a porta se abriu. E ali, o rumo daquela entrevista mudou. Aquela reportagem já não foi mais sobre o trem que quebrou,
já foi sobre aquela mãe e filha que não tinham nada em casa para se alimentar, que estavam ali com 2 crianças e com fome. E de uma hora para outra, quem não tinha nada passou a ter o alimento, passou a ter um ano de cesta básica. Olhe como a vida se modificou para essas criaturas em questão de minutos. Por que estou contando essa história? O nosso tema não é caridade, o nosso tema é caminhos para o equilíbrio. Para que nós vejamos, meus irmãos, que quando Deus quer, já dizia a minha mãezinha, as verdes caem e as maduras ficam. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Não estamos desamparados. Confiemos. Assim como essa mãe e filha confiaram. Busquemos a paz de espírito. Busquemos ter fé. Busquemos confiar em Deus. Busquemos a serenidade através das orações, dos bons pensamentos, das boas leituras. Confiemos em todo o aprendizado do Mestre Jesus e passemos a caminhar calmamente, vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez, meus irmãos. Assim deve ser. Amanhecer e orar. Amanhecer e fazer o seu exercício de respiração. Sabe aquela técnica do 4-2-6? É assim, puxa o ar contando até 4, segura contando até 2, solta contando até 6. Oxigenar o cérebro, buscar harmonizar-se. Ó. Serenidade, serenidade, serenidade. Acreditar-se, filho de Deus, protegido, resguardado, um colaborador ativo do Mestre Jesus. O que nós estamos precisando nos dias de hoje é dessa calma, desse equilíbrio, para que, conscientes do nosso papel, nós possamos colaborar com o nosso planeta. Temos a obrigação e o dever de acalmar aqueles que ainda não sabem o que nós sabemos, que ainda não aprenderam com o Mestre Jesus como nós aprendemos. A boa espiritualidade pede muito e espera muito de nós. Espera que nós sejamos apóstolos, aqueles que passam pela dificuldade, firmes, que são valorosos na sua caminhada porque acreditam na transformação dos acontecimentos. E assim, acreditando, trabalham firmemente pelo seu autodomínio, pelo seu equilíbrio. Que nós possamos trilhar esse caminho com o Mestre Jesus e possamos olhar para a vida, apesar de toda a sua luta, apesar de tudo que nós estamos vendo, mas possamos confiar de que dias melhores eles estão chegando e que depende de cada um de nós trabalhar o seu interior para aproveitar esse tempo que virá.
Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie e que a paz de Deus seja sempre presente em nossas vidas. Paz em todos os corações.